Bem, pessoal, essa é a aula que nós vamos fazer, chama Blended Learning, essa metodologia, e nós vamos aplicar em sala de aula o que nós discutiremos hoje aqui de forma virtual. Essa aula de hoje será sobre a compartimentalização de líquidos corporais. Quando nós pegamos os líquidos que temos dentro do nosso organismo, e entre eles o principal é a água, nós sabemos que ela se divide dentro da célula e fora da célula. Dentro da célula é o que nós chamamos de líquido intracelular, que é o que vocês veem aqui do lado direito, as células, e eles são divididos por essa membrana celular. Em contrapartida, nós temos o líquido extracelular, que é o que vocês veem aqui, o líquido intersticial e o plasma. Ou seja, esse líquido intersticial é quem faz o meio de campo entre o plasma e o líquido intracelular. Se nós fizermos uma divisão mais acadêmica dessa água, essa água total do nosso corpo, que gira por volta de 50% a 70%, grande parte dela, 40% desses 70%, estão dentro das células, é a água celular. Cerca de 4 a 5% deles, total, vai estar dentro dos vasos sanguíneos. E aí a gente tem a água plasmática. 1 a 3% dessa água ela está dentro de vários órgãos, como por exemplo o pericárdio, pleura, e a água que a gente chama de água transcelular, que está, por exemplo, dentro das articulações. E por fim, o componente mais importante quando nós falamos de compartimentos, que é a água intersticial, que se vocês perceberem é a água que vai movimentar todas as trocas entre o plasma, entre a transcelular e a intracelular. Vamos começar falando um pouco da água celular, por ser a mais frequente, a mais importante em termos de quantidade, e para a gente discutir alguns aspectos. Essa água intracelular ela é isolada dos outros compartimentos por meio da membrana celular, que é uma membrana semipermeável e ela é seletiva. Como vocês podem observar, quando nós colocamos uma célula num meio isotônico, ou seja, o mesmo equilíbrio entre solutos e solventes nesse meio é o meio dentro da célula, a célula se mantém da forma que entra nesse meio. Nessa figura abaixo do lado esquerdo, nós já vemos que quando colocamos uma célula em um meio com pouca quantidade de solutos, essa quantidade de água vai sair desse meio para dentro da célula e a gente tem um inchaço, um edema celular. Quando a gente tem o inverso disso, um meio muito hipertônico, com muito soluto e pouco solvente, quando a gente coloca essa célula, a tendência é a água da célula sair para esse meio. E a gente tem um caso de que a célula vai, na verdade, ficar murcha. Então, o lado esquerdo nós temos um quadro de edema celular e do lado direito nós temos um quadro de desidratação celular. Então, nós temos várias formas de fazer esse transporte através dessa membrana. Esse transporte pode ser um transporte meramente passivo, onde, se esse transporte for de solvente, e o solvente que nós falamos em termos de sistema corpóreo humano é a água, esse movimento de água por meio dessa membrana semipermeável é um movimento de osmose, que ela vai sempre seguir o meio que tiver mais hipertonicidade. Quanto mais hipertônico, mais a água vai deslocar para essa região para manter essa isotonicidade do meio. Em segundo lugar, a gente tem a difusão passiva, né, que é o transporte passivo, pode ser de solutos. E aí a gente tem dois mecanismos. A gente pode fazer uma difusão simples, que é a própria passagem desse soluto pela membrana, ou ela pode acontecer essa difusão simples, mas com alguns mecanismos dentro da membrana que facilita essa passagem desse desse soluto. E por fim, o transporte ativo, que é quando nós temos ele primário ou secundário, e o principal aspecto, a principal lembrança daqui vai ser a bomba de sódio e potássio, que contra um mecanismo de corrente habitual, ele vai tirar o sódio de dentro da célula, ele vai jogar para fora e vai trazer o potássio de fora da célula para dentro da célula. Ou seja, a gente vai ter um desequilíbrio de íons e esse transporte de solutos, ele é feito de forma contra o mecanismo habitual. Então é por isso que a gente gasta energia.
Saindo da água celular, nós falaremos agora da água plasmática. Essa água plasmática, é lógico, faz parte de um constituinte maior que é o sangue. O sangue nós temos as células vermelhas, as células brancas, as plaquetas e temos o plasma, que é onde fica a água do compartimento plasmático. Lógico que esse plasma tem funções importantes de transportar esses nutrientes e substâncias dentro desse sangue, onde vão ter glóbulos vermelhos, brancos e plaquetas também. E esse plasma ele é constituído por uma série de substâncias, dentre elas fosfolipídios, colesterol, açúcares, né? Mas talvez o aspecto mais importante desse plasma é mostrar que na região fora da célula a gente tem uma preponderância mais de sódio e cloreto. E dentro da célula, a principal substância é o potássio, com também uma grande parte de íons, de ânions orgânicos, como os fosfatos, por exemplo, e as proteínas. Para a gente encerrar essa introdução, até entrar realmente no aspecto mais importante que é a água intersticial, por fim a gente tem a água transcelular dessa discussão inicial, onde é essa água que tem, por exemplo, dentro do pericárdio, né, entre as membranas do pericárdio, é a água que tem dentro das articulações, que vai deslizar nossos ossos durante a movimentação, é a água que tem dentro do encéfalo, para a gente ter o líquor, onde corre esse líquor. Todo esse líquido que acontece nessas regiões é a água transcelular, que é um pequeno percentual do total. É lógico que sabemos que quando nascemos, temos muita água, como vocês percebem nesse bebê que tem 73% de água, e no homem adulto, na mulher adulta, uma diferença diferente por causa da composição de gordura. Entretanto, no idoso, nós percebemos que envelhecer é perder água. A quantidade de água vai caindo muito no indivíduo idoso. E aí a gente tem que observar que a quantidade de líquidos que a gente ingere durante o dia é por volta de 2.100 ml, e temos também uma parte de água que é feita endogenamente, que nosso organismo produz, que é a água de oxidação de açúcar, por exemplo, que são 200 ml. Então, por volta de 2.300 ml é a quantidade de líquidos que a gente tem dentro do nosso corpo, que a gente ingere e produz. É lógico que isso varia de pessoa a pessoa, do tipo de clima que a gente está enfrentando, se que momento do dia, se tem atividade física ou não. Mas o que a gente também sabe é que a gente perde água de vários locais. E essas perdas podem ser insensíveis, ou seja, a gente não tem consciência dessa perda. Quando estamos respirando, por exemplo, estamos perdendo água. E quando a nossa pele também vai trocando água com o ambiente externo. Tanto é que em indivíduos queimados, a nossa perda de água pela pele pode aumentar em até 10 vezes, e é por isso que é tão importante repor líquidos no indivíduo queimado. Além dessas perdas insensíveis, também podemos perder água pelo suor, pelas fezes e, por fim, pela urina. Ou seja, somando tudo isso, a gente fazendo o equilíbrio disso tudo, por volta de 2.300 a gente ingere por dia, e essas perdas todas, juntando as perdas insensíveis com suor, fezes e urina, também daria por volta de 2.300. Então a gente tem um equilíbrio para que ninguém precise ficar inchado. Então aqui a gente percebe que existe uma entrada de água, onde está escrito ingressos, e a saída de água, onde são as perdas. E o intercâmbio disso tudo, que vocês percebem que é pelo plasma, para chegar na célula tem que passar pelo interstício. Então é o interstício que faz toda essa regulação do que entra e do que sai até chegar dentro das nossas células. Então aqui é o local talvez mais importante para a gente discutir dentro dos compartimentos. É o compartimento que mais faz uma função imperativa dentro do nosso organismo. Tanto é que da água total do organismo, a gente sabe que 60% seria por volta de água do organismo, desses 60, 40 é só de líquido intracelular, e esse a gente não modifica muito. Mas dos 20% que é do líquido extracelular, 14% é só de líquido intersticial, que é realmente a porção mais importante desse compartimento. E se a gente pegar um homem de 70 quilos, que seria 60% de água, daria mais ou menos 42 litros, 2 terços está no intracelular, mais 1 terço fica no extracelular, que seriam 14 litros, ou seja, por volta de 11 litros nós teríamos dentro do interstício. E seria a água mais importante nesse relacionamento de intercâmbios. E aí a gente tem a definição de edema. Edema
é quando a gente tem um aumento clínico e aparente do volume dentro desse líquido intersticial. Ou seja, no momento que a gente aumenta a quantidade de água dentro desse líquido intersticial, a gente chama isso de edema. Normalmente essa água vem pelo extravasamento de plasma dos capilares. E uma coisa importante, quando a gente tem aumento até de 3 litros, cerca de 3 litros, nós não observamos edemas externos. Essa variação só se percebe quando a gente consegue pesar as pessoas, tanto é que na gestante a gente pesa todo encontro para ver se está ganhando peso, que é uma das formas de perceber edema. Mas quando esse ganho do intestino é maior que 3 litros, a gente realmente percebe os inchaços na pessoa e percebe-se isso mais claramente. Então, se a gente pegar os livros de fisiologia de uma forma geral, ele vai trazer um edema chamado intracelular, que é o que ocorre, por exemplo, quando o sódio está muito baixo, quando a gente tem diminuição do nosso metabolismo e quando também falta nutrição, ou seja, essas proteínas que tem dentro da célula. E isso pode causar um edema dentro da célula, que é o edema, por exemplo, o edema cerebral. Mas os livros, de uma certa forma, de clínica e de medicina, eles consideram o edema apenas esse edema extracelular, que é aquele que acomete o líquido intersticial. E isso pode acontecer por aumento da pressão no capilar, pode acontecer por diminuição das proteínas plasmáticas, pode acontecer por aumento da permeabilidade capilar e, por fim, pelo bloqueio dos linfáticos. Então, se a gente pegar os mecanismos de Starling, as forças de Starling que acontecem dentro do capilar, nós sabemos que na extremidade arterial a pressão hidrostática é muito elevada. Ela vai diminuir na medida que chega na extremidade venosa. Entretanto, como essa pressão é mais alta, ela consegue fazer extravasar líquido do sangue, né, do vaso sanguíneo, para o intestício. E à medida que esse líquido vai saindo, vai ficando mais concentrado de proteínas. Então, no final do capilar, a gente tem uma quantidade maior de proteínas, então a gente relativamente maior, né, por falta de água, e a gente diz que essa pressão oncótica é mais elevada. Então, de um lado arterial, a gente tem uma pressão hidrostática importante, na extremidade venosa a gente tem a pressão oncótica importante. Então, um retira a água, o outro puxa a água para dentro do vaso e, teoricamente, deveria haver um equilíbrio de 100%. Isso, na verdade, não ocorre. Sempre sobra um pouco dessa quantidade absorvida e esse pouquinho que sobra, por exemplo, se filtra 10, vai reabsorver 9. Esse 1 que sobra é reabsorvido pelos linfáticos. Então, se aumentar minha pressão hidrostática, diminuir minha pressão ocótica, se facilitar mais esse extravasamento, ou seja, aumentar a permeabilidade, ou se bloquear esses linfáticos, eu vou ter o edema. Ou seja, num homem que vocês observem aqui, um homem de 70 quilos, a gente tem por volta de 15% no intestino, mais um indivíduo que tem edema, que retém líquidos, a gente pode chegar a aumentar esse líquido dentro desse intestino, e esse aumento de líquido no intestino a gente chama de edema. Então, as principais causas de edema são essas: aumento da pressão hidrostática, diminuição da pressão oncótica, aumento da permeabilidade capilar ou obstrução linfática. Então, toda vez que a gente está diante de um paciente, é pensar em qual dessas 4 situações esse paciente se enquadra. A primeira delas é o aumento da pressão hidrostática, ou seja, o aumento da pressão capilar. E sempre que a gente pensar nesse aumento dessa pressão no conteúdo arteriolar, a gente deve pensar sempre nos pacientes que têm, por exemplo, insuficiência cardíaca. Esse é o padrão que a gente deve pensar nesse momento. Esses pacientes que têm um coração que tem falha na bomba e aí acaba aumentando o sangue na região e aumentando a pressão nesse sangue. Se for do lado direito, que a gente vê em azul, vai acumular muito sangue para baixo. Vai dar ascite, vai dar aumento do fígado, vai dar edema de membros inferiores e as jugulares podem ficar mais dilatadas. Do lado esquerdo, a gente tem um quadro muito mais respiratório, ou seja, vai dar edema pulmonar, vai dar falta de ar e vai faltar sangue nos membros embaixo. Então a pessoa sente dores quando vai caminhar porque falta sangue ou as extremidades ficam mais frias. No caso de uma redução das proteínas plasmáticas, a gente deve pensar sempre naqueles indivíduos que não comem de forma adequada, que são os desnutridos, principalmente nos indivíduos cirróticos, onde você não produz as proteínas que o organismo é produzida pelo fígado. Né? E por aumento da permeabilidade capilar, temos que pensar sempre nos quadros inflamatórios. Por exemplo, as infecções generalizadas, que tem as sepses, vai aumentar a permeabilidade capilar. E um exemplo clássico é o angioedema, que é esse edema que a pessoa acontece quando come, por exemplo, um camarão,
e aí a pessoa tem uma reação alérgica, quando vocês percebem aí o fechamento da glote e fechando a passagem de ar, e é por isso que muitas pessoas morrem de insuficiência respiratória quando tem os quadros alérgicos. E por fim, esse quadro de bloqueio de linfáticos, onde sabemos que o linfático é importante para pegar o que sobra dentro do líquido intersticial. Se ele não funcionar, vai acumular líquido no intestino e isso leva a edema. Que são esses casos que a gente percebe aqui o inchaço de uma perna. Aqui você vê claramente o linfedema, que é o edema por causa desse linfático, e percebam que você, diferente do linfedema, do inchaço causado por uma insuficiência cardíaca, por exemplo, ele não é compressível, não é depressível. E é o sinal de Godet ou Cassif, ou seja, a gente aperta esse edema e fica aquela marca do dedo, isso nos edemas por aumento da pressão hidrostática, diferente do edema vascular, linfático, que você aperta e não fica a marca do dedo. Então, como algoritmo geral, na hora de abordar os pacientes, vocês vão ver o paciente que tem edema, esse edema é localizado ou generalizado? Se for generalizado e as proteínas estiverem bem, a gente mede a albumina para ver isso. A gente diz que é por insuficiência cardíaca, insuficiência renal, né? No caso da albumina ser baixa, a gente pensa sempre nos desnutridos e cirróticos. Do outro lado, nos edemas localizados, se for mais na face e relacionados a alimentos, a gente pensa no angioedema, e isso aí é pela permeabilidade vascular. E se for nos membros inferiores, a gente avalia se é unilateral ou bilateral, sendo unilateral mais as tromboses e infecções na perna, né, que seriam as erisipelas. E do lado bilateral, os edemas bilaterais, a gente pensa muito em medicamentos ou pacientes que têm hipotireoidismo. Era isso que eu gostaria de falar e eu espero que vocês tenham